Existem homens que conseguem fugir da polícia, outros conseguem fugir dos inimigos, mas ninguém consegue fugir do próprio passado. E essa é a história de Victor Moretti. Durante mais de 15 anos, Victor foi um dos nomes mais perigosos da máfia italiana. Ele não era apenas um criminoso comum. Era o tipo de homem que resolvia problemas que ninguém mais tinha coragem de resolver. Nas ruas de Nápoles, seu nome era quase uma lenda. Diziam que quando Victor aparecia, alguém desaparecia. Ele cresceu em meio ao crime. Desde criança aprendeu que o mundo era dividido em dois tipos de pessoas: os que mandavam e os que obedeciam. Seu pai trabalhava para a máfia, seu tio também. Então, antes mesmo de completar 18 anos, Victor já fazia parte da organização. No começo eram pequenos serviços, cobranças, entregas, intimidação. Mas Victor era inteligente, frio, calculista e principalmente leal. Foi isso que fez ele subir tão rápido dentro da organização. Com o passar dos anos, ele se tornou o braço direito de Salvatore Ricci, o chefão mais temido do sul da Itália. Dinheiro nunca faltou, carros luxuosos, mansões, restaurantes caros. Mas junto com o poder, veio algo pior: paranoia. Porque no mundo da máfia ninguém confia em ninguém. Um erro, e você acaba enterrado em algum lugar que ninguém nunca vai encontrar. Victor sabia disso, e por muito tempo acreditou que conseguiria viver daquela forma para sempre. Até a noite que mudou tudo. Era para ser apenas mais uma reunião da organização. Os chefes estavam reunidos em uma mansão afastada da cidade, discutindo negócios milionários. Mas Victor percebeu algo estranho. Os olhares estavam diferentes. As conversas paravam quando ele chegava perto. E então, ele ouviu algo que nunca deveria ter ouvido. Dois homens comentando que Salvatore tinha dado a ordem. Victor seria eliminado naquela mesma noite. Ele tinha se tornado poderoso demais, influente demais, e na máfia, homens poderosos viram ameaça rapidamente. Naquele instante, Victor entendeu que tinha duas escolhas: morrer ou desaparecer. E foi exatamente isso que ele fez. Naquela madrugada chuvosa, Victor roubou dinheiro da própria organização, pegou documentos falsos e sumiu sem deixar rastros. A máfia procurou por ele durante meses. Portos, aeroportos, fronteiras, nada. Victor Moretti simplesmente deixou de existir. E então, nasceu Vicente Ferreira. Uma nova identidade, uma nova vida. Anos se passaram. Muito longe da Itália, Victor foi parar em uma pequena cidade do interior. Um lugar simples, casas antigas, ruas silenciosas. Todo mundo conhecia todo mundo, e ninguém fazia perguntas demais. Era exatamente o lugar perfeito para alguém que queria desaparecer. Victor comprou uma casa pequena no fim da cidade. Começou trabalhando como ajudante em uma oficina mecânica. E aos poucos, virou apenas mais um morador comum. As pessoas achavam ele estranho no começo, porque Vicente falava pouco, nunca comentava sobre o passado, nunca recebia visitas. Mas com o tempo, a cidade passou a gostar dele. Ele ajudava idosos, consertava carros sem cobrar quando alguém não tinha dinheiro, levava compras para Dona Helena, uma senhora que morava sozinha. E pela primeira vez em muitos anos, Victor começou a sentir algo que nunca teve: paz. Os dias eram simples. Acordava cedo, tomava café olhando a neblina nas montanhas, trabalhava o dia inteiro na oficina e à noite sentava na varanda em silêncio, sem tiros, sem perseguições, sem medo. Ou pelo menos, era o que ele acreditava, porque o passado nunca desaparece de verdade. Enquanto Victor vivia escondido, a máfia continuava crescendo. Salvatore Ricci havia envelhecido. Novos líderes assumiram parte da organização. Mas uma coisa nunca mudou: a traição de Victor Moretti. Para eles, aquilo era imperdoável. Um homem que foge da máfia leva segredos demais. E segredos são perigosos. Durante anos, muitos acreditaram que Victor estava morto.
Até que um pequeno detalhe mudou tudo. Em uma cidade qualquer, uma câmera de segurança registrou uma briga em um posto de gasolina. Nada importante. Mas ao fundo da gravação, apareceu um homem abastecendo uma caminhonete antiga, boné baixo, barba grisalha, expressão séria, mas um dos mafiosos reconheceu imediatamente: Victor Moretti, mesmo envelhecido. Era ele. Na mesma noite, a gravação chegou até os líderes da organização. E pela primeira vez em anos, o nome dele voltou a ser mencionado. A ordem foi dada imediatamente: encontrem ele. E então começou a caça. Victor não fazia ideia de que estavam vindo. Na pequena cidade, tudo continuava normal. As crianças brincavam na rua, os vizinhos conversavam nas calçadas. E ele seguia trabalhando na oficina sem desconfiar de nada. Mas naquela manhã, algo parecia estranho. Um carro preto passou lentamente em frente à oficina. Depois passou de novo. Victor observou discretamente. Seu olhar mudou na mesma hora, porque homens como ele nunca deixam de perceber perigo. Mais tarde, ao fechar a oficina, ele percebeu outro detalhe. 2 pessoas desconhecidas perguntando sobre ele na cidade. Quem é Vicente? Há quanto tempo ele mora aqui? Ele tem família? O coração de Victor acelerou pela primeira vez em anos. Naquela noite, ele pegou uma velha caixa escondida embaixo do assoalho da casa. Dentro dela, havia uma pistola, passaportes falsos, dinheiro e uma fotografia antiga. A última foto tirada antes dele desaparecer. Victor ficou olhando aquela imagem em silêncio, porque no fundo, ele sabia. Sua paz tinha acabado. Do outro lado da estrada de terra que levava até a cidade, 3 carros pretos avançavam lentamente no escuro. Homens armados, silenciosos, profissionais. E todos tinham a mesma missão: trazer Victor Moretti de volta, vivo ou morto. A chuva começou a cair forte. Victor estava sentado na varanda quando ouviu o som distante de motores. Ele se levantou devagar. Observou as luzes se aproximando pela estrada. Sua paz tinha acabado. Do outro lado da estrada de terra que levava até a cidade, 3 carros pretos avançavam lentamente no escuro. Homens armados, silenciosos, profissionais. E todos tinham a mesma missão: trazer Victor Moretti de volta, vivo ou morto. As luzes pararam em frente à sua casa. As portas dos carros começaram a abrir lentamente. E então, toque, toque, toque. 3 batidas na porta. Victor encarou a pistola em cima da mesa. Respirou fundo e caminhou lentamente até a entrada. Continua.